no processo orçamentário, se você olha cada assunto isolado, tudo é prioridade. E o Brasil é carente. Então, são carências legítimas, ninguém está inventando, não. Então, se você não olha para o orçamento como um todo, é muito difícil segurar. E os grupos de interesse também, eles entram, tudo que está no Código Tributário tem dono. Todas as tarifas de importação têm dono. É a empresa que está aqui, que está protegida, você vai tirar, ela não vai querer. Realmente, foi um valor de R$600, foi destinado para 60 milhões de pessoas, e isso já representou uma das maiores reduções na desigualdade na história do país. Mas, ao mesmo tempo, é um gasto de 50 bilhões de reais por mês, é quase o dobro que o Bolsa Família gasta no ano inteiro. Então, dada essa realidade, dado esses benefícios que ele teve, mas dado uma impossibilidade de você realmente mantê-lo no cotidiano, mantê-lo para sempre, como é que você vê uma boa solução para você atacar esse problema, você dar dinheiro para as pessoas, sem que você comprometa as contas públicas? Então, primeira coisa, eu acho é o seguinte, eu nem faria essa conta do índice de Gini. Quer dizer, você pode até fazer, mas ela não é real. É uma fotografia, mas o filme não está bom, né? Então, acho que está valendo, tem uma discussão super interessante, eu estou participando, inclusive, conversando com vários parlamentares, turma mais jovem, da ideia de uma renda básica universal e de coisa do gênero. A gente tem um bom programa, que é o Bolsa Família. O Brasil tem um cadastro que cobre muita gente. Então, acho que é possível se desenhar alguma coisa que vá além do Bolsa Família e que sirva essa função de assistência social. É um assunto que eu acho que precisa ser mais discutido. Eu acho que não é para correr. Eu acho que a gente tem que separar um resto de assistência social, sei lá, para o primeiro semestre do ano que vem. É polêmico o tema. E aí pensar melhor. Porque, no fundo, eu acho que nós temos que construir, não é um grande Bolsa Família, acho que nós temos que ter como meta fazer as pessoas saírem do Bolsa Família e terem condições de trabalhar e ganhar muito mais do que o Bolsa Família, sendo produtivos, né? Então, assim, eu acho que a resposta é uma resposta mais difícil. Eu tenho advogado, eu escrevi até um texto, saiu na revista do SEBRAP, onde eu sugiro que o Brasil precisa fazer uma grande transformação que está, no fundo, apresentada naquela telinha dos 80% do gasto público. Mas nós temos que fazer essas reformas para liberar recursos para que se possa, de um lado, comprar também um pouco de paz financeira, porque não dá para ficar tomando dívida para pagar dívida, que é o que está acontecendo. Isso tem que parar. Isso é como se fosse uma empresa que fosse ter um fluxo de caixa negativo para sempre. A empresa vai quebrar. Ela está quebrada, só uma questão de tempo. Então, nós temos que fazer um pedaço do dinheiro, tem que ir para isso, e o resto, eu acho que tem que ser direcionado para investimentos de alto retorno social. Isso daria um espaço para ter um programa de assistência um pouco melhor. Tem uma discussão interessante se esse programa devia ser uma coisa permanente ou se ele devia ter uma conexão com o desemprego. Eu acho que deveria. Então, isso precisa ser um pouco mais pensado. Esse debate está acontecendo, eu participo um pouco nisso, não é a minha área de especialização, mas como eu estou mais envolvido no tema econômico em geral, eu estou acompanhando. Eu acho que isso precisa ser calibrado com realismo. Não adianta a gente ficar olhando só para o gasto. Eu tenho defendido isso, até gerando alguma controvérsia. Não é que eu estou dizendo liberou, é ao contrário. Acho que a gente precisa pensar uma saída para o teto organizada, senão a gente vai se ferrar, falando em bom português. Tá? O que eu estou defendendo é o oposto, mas as pessoas viram que eu escrevi um artigo na Folha 10 dias atrás, dizendo um pouco assim, olha, nós saímos de um modelo em que a gente olhava só o saldo primário e o gasto ia crescendo, para um modelo a gente olha só o gasto e o primário fica no vermelho. Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Essa é uma reportagem do Valor Econômico
que ele é uma reportagem que indicava que o governo ele só ia ter um superávit primário novamente entre os anos de 2025 e 2026. Então, dada a nossa trajetória de gastos e, enfim, dívida, como é que você acha que isso vai afetar os investimentos? Como é que isso vai afetar a economia como um todo? Então, esse é um fator de incerteza. Se o Brasil tivesse um histórico tranquilo, um jurinho baixinho, que o juro aqui ele não é tão baixo, porque a curva de juros ela está muito positiva. Os juros mais longos ainda são relativamente altos. Então, assim, e encurtar o prazo da dívida, que é o que vem acontecendo, eu considero, não vou dizer gestão, mas quase, sabe? Tem espaço? Tem, mas não dá para abusar disso, não. Então, assim, eu acho que a resposta o Brasil precisa ter umas metas mais ambiciosas no saldo primário. A gente precisa... O mercado funciona, o mercado, entre aspas, né, os poupadores estão olhando para a situação explícita ou implicitamente, formal ou informalmente, intuitivamente, estão dizendo, bom, isso aqui está bom ou não está. Certo? Por que o câmbio está tão pressionado? Né? Isso é uma pergunta. Então, assim, se ficar claro para as pessoas que as coisas estão melhorando, o mercado funciona muito no gerúndio, se acalma um pouco. Então, o Brasil precisa dar essa guinada. E eu acho que isso depende de se olhar essas 3 caixinhas que eu mencionei. A da Previdência vai ser difícil voltar a ela a nível federal, mas os estados estão se mexendo. Então, isso pode ser uma boa notícia. A administrativa está em discussão, a discussão é boa, porque está acontecendo, mas ela ainda é insatisfatória. Como é que a gente pode mexer nisso? Tá? E aqui eu tenho só um gráfico, mas eu poderia fazer uma apresentação inteira sobre esse assunto. Hoje nós temos uma situação, no que diz respeito ao gasto público no Brasil, que é quase que única no mundo. Eu não tenho África do Sul aqui, acho que ela é mais ou menos como nós. Mas hoje, no Brasil, 80% do gasto público vai para folha de pagamento e previdência. Folha de pagamento do setor público, aí eu estou falando de todas as esferas, tá? Federal, estadual, municipal e os 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário. O Brasil é um ponto completamente fora da curva. Então, eu tenho dito isso, falado, escrito um pouco sobre esse tema, porque eu acho que o Brasil não tem jeito se não abordar essa situação. Então, onde é que isso está hoje nos jornais? Bom, o Brasil aprovou uma reforma da Previdência, foi boa, mas não fez tudo o que precisava fazer, talvez tenha feito 40%. Os estados estão tendo que fazer por conta própria, alguns estão fazendo, acho que é uma boa notícia, mas ainda há bastante a se fazer. O Brasil ainda é um país relativamente jovem, mas está envelhecendo rápido. Nós não deveríamos ter um gasto desse tamanho. A nossa Previdência está melhor hoje, mas ainda é cheia de aberrações. E a folha de pagamento do governo do Brasil, idem. Ela é imensa, imensa, imensa. Tanto em número de pessoas, quanto em nível, padrão de remuneração. Fazendo o benchmarking muito conservador, eu acho que o Brasil tinha que ir de 80% para 60% do gasto nessas contas. E isso ia tirar o Brasil de um buraco de poupança que tem que ser resolvido. Tá? Então, assim, esse é um ponto muito importante. Onde é que isso está no jornal? É a reforma administrativa. O Brasil precisa fazer a reforma administrativa que arrume as carreiras do setor público, onde se introduza um elemento de incentivo, de avaliação. Não há razão para que os funcionários públicos não sejam avaliados. Vocês sabem que isso é uma ferramenta básica de gestão, não vai ser igual ao setor privado, não vai ser igual a 3G, ou o que for, ou Itaú, mas precisa avaliar. As melhores gestões públicas do mundo avaliam seus funcionários, tem um RH de Estado, ninguém é promovido automaticamente. Então, isso é um mega problema no Brasil. Isso está sendo discutido. Infelizmente, a proposta do governo, que é boa, não quer incluir
sequer avaliação para os atuais, que não faz o menor sentido. Por que tem que esperar, sabe? Enfim, isso é coisa grande, e eu acho que faz parte de uma solução. O outro grande bloco de respostas, então, primeiro bloco, Previdência, alguma coisa já se fez. Segundo bloco, reforma do Estado, estamos começando a chegar perto. E tem o terceiro, que são aqueles subsídios que eu mostrei, assuntos da área tributária. Eu não sou nenhum Piketty, não defendo imposto de 80%, 50%, nada disso. Mas o sistema tributário brasileiro, além de ser uma confusão dos diabos, ele é também na área do imposto de renda assim, muito regressivo, isso precisa ser corrigido. Eu acho que é para dar a quem gostaria de reformar esse país a autoridade moral para propor tudo que precisa ser feito. O que aconteceu recentemente? Um país que já vinha uma recuperação fraca, que está muita confusão ainda, embora aprovando algumas reformas, portanto, ainda cicatrizando da crise ali de 2014, 15, 16, de repente, pum, é atingido uma pandemia gigante, que pegou o mundo inteiro, nos pegou, e o Brasil, em resposta a essa pandemia, gastou muito, era para gastar alguma coisa. Eu acho que o Brasil agiu como se a pandemia fosse durar pouco tempo, e saiu gastando níveis não sustentáveis, padrões que anualizados dariam, sei lá, 10% do PIB, isso não é sustentável. Isso gerou um buraco fiscal muito grande, e esse é um pouco um dos temas do momento. A gente pode voltar a isso. Essa recessão vai ser parecida com a anterior, então nós estamos olhando para um país provavelmente vai ter tido uma queda do PIB per capita de 12%, 14%, quando deveria ter crescido 12%, 14% nesses 7 anos, nessas duas recessões. Então, se vocês fizerem a conta muito básica, se as coisas tivessem corrido mais ou menos aqui, um crescimento de, sei lá, 2,5% ao ano, que eu considero medíocre, a renda média das pessoas aqui estaria 20%, 25% mais alta. Isso tem um impacto colossal na vida das pessoas, tá? A gente não pode se esquecer disso. Boa parte das reformas que precisamos fazer são sobre problemas que estão bastante claros há muitos anos. Mas, apesar disso, temos muita dificuldade em aprová-las. Isso faz com que o resultado fique aquém do necessário para a gente retomar o crescimento, bem na linha do que você disse. E aí ele pergunta, por que você acha que o Brasil tem tanta dificuldade para fazer essas reformas estruturais que ele necessita? É excepcional essa pergunta, e a resposta é muito difícil. Assim, eu acho que ela tem a ver com uma dificuldade de alongar os horizontes, com uma dificuldade de eliminar os espaços, vamos dizer, de captura do Estado, essa coisa do patrimonialismo, um certo curto-prazismo, uma dificuldade de olhar o todo. Por exemplo, no processo orçamentário, se você olha cada assunto isolado, tudo é prioridade. E o Brasil é carente. Então, são carências legítimas, ninguém está inventando, não. Então, se você não olha para o orçamento como um todo, é muito difícil segurar. E os grupos de interesse também, eles entram, tudo que está no Código Tributário tem dono. Todas as tarifas de importação têm dono. É a empresa que está aqui, que está protegida, você vai tirar, ela não vai querer. O funcionalismo, a meu ver, equivocadamente, é contra. Eu acho que quem é que seria afetado numa reforma dessa ao longo de muitos anos, não aconteceria da noite para o dia? Seria na ponta dos absurdos que existem, esses salários de marajás que estão por aí, não tem por que isso existir, e uma minoria que realmente tem um desempenho muito ruim. Não é justo com o dinheiro público, esse dinheiro podia estar indo para o SUS, podia estar indo para a educação, podia estar fazendo um monte de coisa. Então, a gente tem a obrigação de fazer o nosso Estado funcionar da maneira mais eficiente possível. Com a dívida atingindo esses patamares elevados de entre 90% a 100% do PIB, quais são as principais dificuldades que podem surgir a partir disso? E aí ele dá um enfoque, ele pergunta se você enxerga que a inflação
ela pode ser um problema no médio prazo se essas projeções de dívidas elas permanecerem elevadas com os juros baixos? Podem, sim. E essa é uma ótima pergunta também. Porque, assim, essa dinâmica de inflação hoje no mundo, ela está tendo um comportamento novo, ainda não totalmente explicado, e tem ela tem uma versão brasileira com relação à inflação. E ela, assim, ela esbarra numa dúvida que eu acho que tem resposta. Por que não está tendo inflação com tanto endividamento no mundo público e privado, né? E eu acho que aí você tem algumas explicações importantes. Eu te penso que a maior dela tem a ver com a integração global. São bilhões de pessoas na Ásia trabalhando muito, estudando muito, empreendendo muito. Então, isso é um choque de oferta positivo, mas que põe pressão. Mas, em última instância, se os governos não cuidarem das suas finanças, tem uma bela entrevista do Ilan Goldfein no Globo hoje, falando sobre isso, o problema chega. Aqui ele está se manifestando através de um grau elevado de incerteza, que não vem só do lado fiscal, que paralisa. É uma situação paralisante. E ela precisa de uma resposta. A curva de juros está muito empinada, esse é um sinal. E o juro global caiu, então quando se olha, por exemplo, as taxas a termo na curva de juros caíram, mas elas não caíram muito mais do que caíram nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Não as de curto prazo, porque no curtíssimo prazo o Brasil está vivendo uma depressão. Então isso derruba mesmo o juro de curto prazo. Mas lá na frente o juro está em 9, o juro implícito na curva até mais. 9 é bem alto. Então o que é isso? Um pedaço é prêmio de risco, o outro é prêmio de inflação. A respeito da medida do Banco Central de transferir os lucros obtidos com as operações cambiais e as reservas internacionais para o Tesouro, se o senhor acredita que essa medida será eficiente e o quanto que isso afeta a independência do Banco Central? Assim, todos os bancos centrais do mundo têm regras para lidar com essas questões. Numa situação estável, uma economia crescendo um pouco, com uma inflação baixinha, a necessidade de moeda na economia cresce. Isso a despeito das inovações financeiras e tudo mais. Mas, enfim, algum resultado o Banco Central costuma ter, e esse resultado, desde que ele não seja obtido através de inflação, ele pode ser gasto. Tá? Então, esse é um aspecto. Mas esse número é pequeno. Tá? Esse é o chamado senhoriagem. Tá? O que está em jogo é algo um pouco diferente também, porque assim, o Tesouro tem um dinheiro parado lá no Banco Central, a tal da conta única, mas não é dinheiro que o Tesouro pode gastar. O Tesouro só pode gastar o que está no orçamento. Então, existe uma demanda para passar esse resultado cambial, porque às vezes o que acontece? O Banco Central tem no ativo dólares, moeda estrangeira, que são as reservas. Quando o real se deprecia, o Banco Central ganha dinheiro. Aí eles querem passar o resultado para o Tesouro, e isso faria com que as necessidades de financiamento do Tesouro, por um tempo, caíssem. Porém, o Banco Central ia ter que financiar esse mesmo valor do outro lado, tá? Porque o Banco Central opera num sistema de fixar a taxa de juros, e a taxa está fixada aí, vamos dizer, em 2%. Para manter a taxa em 2%, quando o Banco Central eventualmente entregar esse dinheiro para o Tesouro vai precisar captar menos, se ele puder usar esse dinheiro, e aí, em função disso, quem vai ter que financiar é o Banco Central. Que conselho que você daria, o que a sua experiência de vida te mostrou e você falaria para alguém que está assistindo essa live, que está agora na faculdade, quer se preparar para o futuro? Eu repito o que eu disse mais cedo. Corram atrás das oportunidades, tenham um pouco de paciência com vocês mesmos, porque
vai ser um período difícil, os que forem se formando vão pegar um mercado de trabalho difícil, não, vão aprendendo, vão adquirindo experiência, mantenham-se engajados, mantenham-se atualizados, esse tipo de coisa. Tem que cuida do corpo, cuida da alma, e pensem que se vocês se cuidarem, vocês vão ter carreiras muito longas, então achem um espaço nas suas vidas também para participar de ações, atividades fora do seu dia a dia do trabalho, seja você um funcionário público, um empreendedor, o que for, consultor.